Pois bem, meus amigos, e não é que Eduardo Bolsonaro conseguiu literalmente acabar com os planinhos do sistema para o futuro do Brasil? E olha que essa informação não veio das vozes da minha cabeça. Saiu da boquinha do Ciro Nogueira, com todas as letras, e depois disso, meus amigos, Eduardo Bolsonaro ainda foi para as redes sociais e deu uma lapada no Ciro, que o Ciro deve estar procurando até agora o rumo de casa. Obviamente, trarei os detalhes para vocês, mas além desta treta maravilhosa, nós temos ele, o ovo que tudo vê. O nosso magnânimo Xande está cada vez enrolado em mais processos em terras de Tio Sam. A coisa tá tão feia pro lado dele que agora ele, inclusive, está na mira do FBI e o caldo pode entornar ainda mais. Aliás, o clima no STF está tão pesado, mas tão pesado, que já tem mais um ministro querendo debandar. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajude a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começamos com a atualização do Bolsonaro, que continua sendo mantido refém, principalmente após essa notícia que saiu ontem. O Moraes nega pedido da defesa e mantém Bolsonaro em prisão domiciliar. O ministro entende que a proibição de uso de celular, redes sociais e retenção do passaporte são necessários para assegurar o cumprimento da lei. E a PGR citou o risco de fuga do ex-presidente. O homem que eles estão com medo que fuja é esse aqui, ó, que ontem, novamente, teve uma visita médica autorizada para porque teve agravamento na crise de soluço e todos os problemas que a gente vem acompanhando desde que ele sofreu uma facada num atentado por um ex-integrante do PSOL. Então, este senhor, neste estado de saúde, é o que eles estão com medo de que fuja, né? Se fosse do PCC, sei lá, do Comando Vermelho, aí não teria problema. Mas o Bolsonaro, ele tem que ficar em casa, de preferência dentro de um buraco, que é para ver se as pessoas esquecem ele e voltam a participar do Teatro das Tesouras, né? Ou vota na esquerda mais esquerda, ou vota na esquerda menos esquerda, mas eu acho que isso dificilmente vai acontecer. A única coisa que é verdadeira nessa história é que Bolsonaro é um refém, tanto da esquerda quanto desse centrão que quer os votos do Bolsonaro, mas sem atender realmente à vontade popular que tornou o Bolsonaro aí essa explosão de popularidade. Eu já chego lá quando a gente falar sobre a parte do Ciro Nogueira, mas eu falei no início do vídeo que tem mais gente querendo debandar do STF. Se liga, saiu no Cláudio Dantas, porque obviamente a velha mídia nem quer mais dar esse tipo de notícia. Mas está aqui o Cláudio Dantas trazendo para gente, ó. Depois de Barroso, outro ministro do STF também cogita se aposentar mais cedo. O choro quase compulsivo de Luiz Roberto Barroso em sua despedida do STF parece ter contagiado outros ministros. Dias atrás, Carmen Lúcia confidenciou a amigos que também cogita deixar a corte antecipadamente. Talvez ainda durante o governo Lula. A ministra só se aposentaria oficialmente em 2029, né? Então, segundo interlocutores, o desgaste emocional também seria o motivo. É aquela conversa que a gente já tem aqui há algum tempo. Para a gente conseguir virar esse jogo, a gente precisa tornar o custo, Moraes, o custo de manter esse violador de direitos humanos tão alto que as pessoas não queiram mais arcar, que parece, foi o que aconteceu com o Barroso, obviamente, a gente sabe disso, pela cara dele e tudo, e agora parece que também Carmen Lúcia, até porque essas sanções podem se estender a familiares. E eu imagino que os ministros não querem os familiares envolvidos nessas coisas. Então, parece que ela está
praticando reiki, para canalizar as energias e ficar mais calminha enquanto decide se pede a aposentadoria. O problema é aquele, né? Se ela se aposenta, o Lula pode indicar mais um traste. Mas como só tem traste lá no STF, é mais ou menos trocar 6 por meia dúzia. Vamos ver se ela vai realmente pedir a aposentadoria. E hoje, lá no STF, começa o julgamento do núcleo de desinformação e pode criar jurisprudência para fake news contra urnas, o que é um crime totalmente novo que foi tirado do orifício rugoso de algum ministro, né? Porque fake news não é crime, não está tipificada. E assim, fake news contra urnas seria criticar o processo? Por exemplo, se eu dissesse assim, se eu dissesse que eu não confio tanto na urna eletrônica, que eu preferia que houvesse um comprovante de papel para que pudesse ser apurado o resultado, isso seria considerado fake news? Será que eu poderia ir para cadeia? Será que isso daqui pode ser a criminalização de qualquer crítica ao sistema eleitoral? O que vocês acham? Fala para mim aí nos comentários. E aí vem a notícia do Paulo Capelli que vai deixar vocês muito surpresos. Ó. Ninguém tinha pensado nisso aqui. STF planeja frustrar a intenção de Eduardo Bolsonaro para 2026. O STF pretende frustrar essas intenções de se lançar candidato à presidência. Tudo, menos o Eduardo Bolsonaro. O Centrão não quer o Eduardo Bolsonaro, o STF não quer o Eduardo Bolsonaro, o PT não quer o Eduardo Bolsonaro. Então, ao que tudo indica, o Eduardo Bolsonaro é o melhor candidato que temos no momento. Porque se tem todo esse movimento contra ele, é porque algo está acontecendo. E assim, pessoal, se não houver uma anistia ampla, geral e restrita que apague tudo o que aconteceu desde o caso do amigo do meu pai, da capa da Cruzoé, desde ali, desde o inquérito das fake news, se não for tudo encerrado, esse é o novo padrão da eleição brasileira. O padrão maduro de eliminar toda e qualquer oposição verdadeira do pleito. Porque se não tiver mais ninguém, aí ele acaba vencendo. E fora todas as outras jogadinhas que podem acontecer aí no meio do caminho. Então, por isso que é tão importante, neste momento, não ceder a essa historinha de centrão, de dosimetria, porque isso daí é só para enfraquecer a direita. Só para isso que serve o PL da dosimetria, para enfraquecer a pressão que está insuportável. Mostrei para vocês, até a Carmen Lúcia está querendo sair do STF. Obviamente, eles não irão admitir isso em público. E aí saiu a matéria no UOL referente a uma entrevista que o seu Ciro Nogueira deu esse final de semana na Band, e falou aquele bando de baboseiras que a gente já sabe, mas presta atenção nessa confissão aqui, ó. Eduardo nos Estados Unidos foi prejuízo gigantesco para o nosso projeto. O nosso projeto do Ciro Nogueira, com o Centrão. Aquele que, se o Lula der cargo, ele ocupa vaga no governo Lula. Se for o Bolsonaro, ele ocupa no Bolsonaro. Ele vai para onde tiver mais poder e mais dinheiro. Esse é o nosso projeto. É isso que ele está dizendo. Então, aí, o que gerou o bafafá foi essa daqui, ó, essa citação. Abre aspas para o Ciro Nogueira. Eu não sei o que eu faria se o meu pai fosse injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para o nosso projeto político. Nós tínhamos uma eleição completamente resolvida. Ele só esqueceu de combinar com o povo, né? Detalhezinho. Mas o que me irrita mais nessas aparições aí do Ciro é que ele continua... Eu não sei se ele tá sendo mal intencionado, se ele tá sendo um baita de um filho da mãe. Mas ele continua nessa toada de dizer que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos por um projeto pessoal dele. Como se não tivesse toda a perseguição desde 2019, com todos os inquéritos. Inclusive, durante a entrevista, ele fala que ele não considera Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, esse daqui, ó, que tá mantendo o Bolsonaro preso sem nenhum motivo,
que o Clesão morreu no cárcere porque o Alexandre de Moraes sentou o popô em cima da ordem da PGR de soltar e não soltou, que dá 14 anos de prisão para uma pessoa que pintou de batom uma estátua, o Ciro Nogueira diz que ele não é um ditador autoritário. Violador de direitos humanos, sancionado internacional. Mas não vamos exagerar, o Xande nem é tão ruim assim. Então, é aquilo que eu já venho falando, quem acompanha o canal aqui tá careca de saber que eu tô falando isso há anos, que o Centrão vai pegar o Bolsonaro, tornar ele inelegível, fazer ele de refém para que ele apoie algum candidato que não crie problemas para STF, sistema e todo esse pessoal. Então, o Ciro Nogueira tinha um plano, ele tinha um sonho, mas acabou. E aí o Eduardo Bolsonaro, obviamente, ele compartilha uma outra matéria falando dessa mesma entrevista, dizendo o seguinte, ó. Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Obrigada por dizer isso, Eduardo. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. Bom, ninguém nega que o Eduardo Bolsonaro está realmente tendo um prejuízo. Mas olha só, eu não sei até que ponto é burrice, até que ponto é filha da mãezice. Aí o Ciro Nogueira vai lá e responde assim, ó. Prezado Eduardo Bolsonaro, não tenho dúvida de que houve um enorme desprendimento pessoal da sua parte. Quanto a mim, tenha certeza de que não tive e nem terei prejuízo pessoal. Você sabe a distância entre o que falam de nós e a realidade. Ah, ele nem quer ser o vice-presidente do Tarcísio. É tudo intriga da oposição. Você fica imaginando essas coisas. Nunca quis ser nada além do que sou. Ah, a gente sabe, seu Ciro. Com uma outra forma de ver, o que me interessa também é o Brasil. É o Brasil que continua com essa máfia desses carguinhos, desses esquemas e desses conchavos. Esse é o Brasil que o Ciro Nogueira quer. Mas os brasileiros estão cansados e querem um Brasil com mais liberdade, com menos impostos, para que possam produzir e ter a sua vida em paz, sem ter que ficar sustentando vagabundo em Brasília. São Brasis diferentes. Qual que vocês preferem? Fala para mim aqui nos comentários. Vamos então para os Estados Unidos e os rolos de Xande. Eu primeiro quero mostrar essa foto aqui, que foi postada ontem pela Casa Branca, obviamente, todos vocês acompanharam, a devolução dos reféns lá na faixa de Gaza. Parece que tudo está se encaminhando para o fim da guerra, esperamos que isso aconteça, porque né, com o Hamas, fazer acordo com o Hamas é um negócio meio complicado, às vezes pode sair, sei lá, tipo de um acordo caracu, mas vamos continuar acompanhando. Eu trouxe essa foto que foi postada no site oficial da Casa Branca, falando em paz, pra vocês verem aqui, ó, o Marco Rubio, e aqui o Trump. Vocês lembram que semana passada ainda eu comentei num vídeo a mídia brasileira falando que o Marco Rubio estava isolado, que agora era Lula, faz o L13. Pois olha só nessa foto como ele tá isolado. Isso sem contar que o Trump ainda fez um discurso falando que o Marco Rubio será o maior secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Botou o Marco Rubio lá em cima, e é o Marco Rubio que vai cuidar da causa aqui no Brasil. E paralela toda essa perseguição aos presos do 8 de janeiro, nós temos 2 processos lá nos Estados Unidos que podem tornar o caldo pro lado do Alexandre de Moraes assim, ó, terrível. Primeiro deles é o do Felipe Martins, que até pouco tempo atrás a velha mídia não estava de jeito nenhum. Agora, ontem, eles citaram, com aquele viés que a gente conhece, mas tá aqui, ó. Bolsonaristas comemoram nota do governo dos Estados Unidos que contradiz Moraes sobre viagem de Felipe Martins ao país. Ninguém comemorou. Tava todo mundo indignado porque, de fato, agora nós temos mais um documento oficial falando que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, que esse registro foi uma fraude, foi um registro fraudulento e que eles continuarão as investigações, né?
Tá aqui, ó. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos afirmam que a inclusão de dado impreciso é fraudulento, né? Porque não tem como você ser, um engano, um erro de digitação. A gente acompanha essa história diversas vezes. Nos sistemas oficiais, aí fala que permanece sob investigação. Além desse caso aqui, que é cabuloso, ainda saiu mais uma novidade sobre a brasileira aqui, a Flávia, que foi perseguida, Flávia Magalhães, foi perseguida pelo Alexandre de Moraes, teve a prisão decretada, mas saiu uma informação nova que, assim, por mais que a gente esteja acostumado com absurdos e atitudes autoritárias do Alexandre de Moraes, essa daqui realmente me surpreendeu na audácia. Então tá aqui a matéria no portal do Cláudio Dantas, de novo, porque a velha mídia não vai noticiar esse tipo de coisa. A pedido de Moraes, a Polícia Federal acionou um oficial de ligação em Miami para tentar prender a brasileira americana, que é a Flávia. O que acontece? Como o advogado dela teve acesso agora aos autos e está em Washington, inclusive o Elon Musk ofereceu a sua equipe de advogados para cuidar deste caso. Olha que maravilha, que baita merda que pode dar pro Xande. Mas enfim, o advogado foi para lá e ele conseguiu acesso aos documentos que mostram a ordem de que um policial do Brasil lá nos Estados Unidos, ele estava lá nos Estados Unidos, mas um policial brasileiro, prendesse a Flávia, que é cidadã americana, em solo americano, por algo que ela postou nas redes sociais de lá. A conta dela é de lá. Nem violou a soberania dos Estados Unidos. Será que pode dar ruim? Eu acho que sim. Sabe o que ela postou? Por que ele ficou tão brabo? Qual é a fake news que ela postou? E ela disse, eu não apaguei, não vou apagar. Tá aqui, dia 15 de junho de 2023, ela postou o seguinte: vocês sabiam que o ministro Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia em Brasília assim que o chefão do narcotráfico foi transferido? O que um ministro da Suprema Corte tem o que falar com um bandido? O narcotráfico está dentro do STF. Então essa foi a fake news. Por que eles não desmentem? Será que alguém merece ser preso, fora do país inclusive, por ter escrito algo assim na internet? Qual será o problema dessa informação? Será que o problema é que ela é verdadeira? Não sei, estou perguntando. Só estou perguntando. Mas olha só, site oficial do FBI. Como é que funciona isso? Eles chamam de repressão transnacional. Quando governos estrangeiros extrapolam suas fronteiras para intimidar, silenciar, coagir, assediar ou prejudicar membros de suas comunidades na diáspora e no exílio nos Estados Unidos, isso é repressão transnacional. Você pode obter ajuda para acabar com isso. Mas no caso da Flávia, é mais grave, porque ela é cidadã norte-americana. Então, continuarei acompanhando essas tretas e atualizando vocês. Obviamente, vamos para os finalmente, mais algumas coisinhas interessantes que aconteceram ontem. Saiu também o Valdemar, assim, sinceramente, se alguém puder aconselhar o Valdemar a parar de ir em podcast, porque cada vez que ele dá uma entrevista, cada vez que ele vai num podcast, é uma porcaria o que sai da boca dele. Olha só o que ele fala sobre a eleição de 2018 e Jair Bolsonaro. O interessante de notar é que quando o Valdemar está nessas situações, ele está genuinamente falando o que ele pensa. Ele se sente à vontade para falar o que ele pensa. Aí ele vê que o que ele pensa é totalmente ao contrário do que o povo pensa, e aí vem com retratação. Mas é interessante saber como é que funciona a cabecinha do Valdemar, então vamos lá. Aí, ele pegou e entrou no PSL, que o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Ele entrou no PSL, que não tinha nada, zero de tempo de televisão mínimo, e aí começou a campanha. Ele tinha prestígio com quem conhecia ele, mas ele não tinha como crescer. Aquela eleição era do Haddad. Aí aconteceu a facada. Sim, ali foi o ponto da virada, né? Sim, ele ficou conhecido não só no Brasil, ficou conhecido no mundo. Eu tava em Marrocos quando ele levou a facada, era o dia inteiro na televisão. Isso me lembra muito o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro agora, porque eu acompanhei esse processo de perto. O Valdemar, ele não tem noção, ele vive numa bolha, porque em 2018, obviamente, o Bolsonaro era o franco favorito desde o início. Obviamente, o episódio da facada foi chocante,
Mas o Bolsonaro não se elegeu por causa da facada. Ele se elegeu porque ele representou ali um anseio do povo brasileiro de não viver mais em um país feito de conchavo, corrupção e ligações do Estado com o narcotráfico. Era isso que o Bolsonaro estava representando ali, é por isso que ele era tão popular, e só que na cabeça dessa gente, dessa política antiga, só a audiência que importa é a audiência da TV. A pessoa só é conhecida quando vai pra TV. Então, como o Bolsonaro tinha escolhido o PSL, que não tem tempo de nada, ele nunca ia ganhar. Mas o paradoxo é que essa facada não foi o que elegeu o Bolsonaro. Aliás, ele só tomou a facada porque ele era o franco favorito. O fato dele ser favorito é que fez com que essa esquerda psicopata cometesse esse atentado. Não foi por causa do atentado que o Bolsonaro venceu. Foi porque ele ia vencer que ele sofreu um atentado. Vocês conseguem entender a diferença? E eu espero que um dia o Valdemar consiga entender isso e pare de ficar falando esse tipo de coisa aqui que só depõe contra ele. Se fosse meu amigo, eu daria o conselho: pare de participar de podcasts e de entrevistas ao vivo. Pense um pouco antes de falar, porque o senhor tá ruim, tá dando ruim. Chiquini traz uma informação também referente a Guilherme Amado, lembrando sempre que o Guilherme Amado é o jornalista que fez a matéria dizendo que o Felipe Martins tinha saído do Brasil e que causou a prisão do Felipe Martins. Então, o Jeffrey Chiquini traz aqui o seguinte, ó: diferente da PF, da PGR do Lula, que vivem de narrativas, a defesa do Felipe Martins trabalha com provas. Aqui está o comprovante da ONG Redes Cordiais, já falamos diversas vezes, que estava por trás das leis de fake news, da CPMI, das fake news. Diversas vezes falei que recebia dinheiro dos Estados Unidos, da USAID, tá aqui, ó. O Guilherme Amado, que é diretor dessa ONG, recebeu R$400 mil da USAID para fazer as coisas que ele fez. E aí fica a pergunta, né? Será que a USAID, agentes americanos estão envolvidos nessa entrada fraudulenta do Felipe Martins? Eu tô louca para saber, porque disseram várias vezes que tem nomes, inclusive, que irão nos surpreender, e eu estou curiosíssima e, obviamente, trarei para vocês aqui. Mas pra gente fechar, ontem vazou o áudio da Mônica Waldvogel no meio do discurso do Benjamin Netanyahu. Olha só o jornalismo super imparcial e pessoas que não odeiam os outros da Globo, o tipo de trabalho que eles fazem. Olha aí. Ari, você é o espírito de Davi, do Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa Senhora. Eu espero que o diabo tenha... Nossa Senhora, eu espero que o diabo dê... Pois é. Então, esse é o pessoal que fica falando que é o amor, ai, eles nos odeiam, eles não sei o que. É esse pessoal aí. Eu não sei por que ela estava invocando o diabo. Eu só sei que isso é mais uma prova de que a Globo é um lixo, e não merece ser levada a sério. O sonho da minha vida é um dia ver a Globo fechando as portas por falta de audiência. Esse é o Brasil que eu quero. Globo falida por falta de audiência. Seria maravilhoso, né? O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.